nunca ninguém te vai amar como eu, há uma parte da pessoa que começa a acreditar naquilo. Não havia sequer respeito. Respeito pelas coisas mais simples. Faço isto tudo porque te amo, mas depois a sensação é de total desamor. Às vezes as pessoas levam algum tempo a nomear essa possibilidade, medo que o custo seja maior do que o benefício e que a libertação nunca venha. Deixando aquela pessoa no lugar onde ela está, porque é isto que acontece, aquela pessoa está sempre no mesmo lugar. A vítima é a sua própria salvadora e a sua única salvadora. Muitas vezes os filhos servem a causa tóxica. Com este tipo de parceiros, quanto menor o contacto. Estes são os nossos momentos GPS. A sugestão é que os possas utilizar como ponto de partida para uma reflexão e talvez reformulação das tuas coordenadas. Nesta viagem da parentalidade não conjugal e do divórcio consciente, recalcular a rota essencial e desfrutar do caminho também. Como é que de repente o meu conto de fadas, a relação com que eu sonhei a vida inteira e que até achei que não era possível, que é o que muita gente diz, se transforma neste inferno onde eu não reconheço a pessoa com quem estou, não reconheço a relação onde estou e não me reconheço a mim. Não sei quem eu sou, faço coisas que nunca pensei fazer, penso coisas que nunca pensei imaginar sequer, sinto-me de maneiras que eu não reconheço, não parecem vir de mim, de dentro de mim, daquilo que é a essência da minha identidade. E isto gera uma confusão muito grande, porque a intensidade passa do ótimo para o péssimo, e a tendência que nós todos temos para resolver essa dissonância é fazer tudo o que for preciso para voltar àquilo que era ótimo. Só que aquilo que era ótimo foi construído, foi forjado, Era uma ilusão. era uma ilusão, uma relação muito bem esculpida quase, e que não vai voltar a ser como era, porque de facto não era assim. É um caminho que não volta atrás, mas que a vítima tenta muitas vezes que volte atrás para voltar a ser aquela maravilha. Esta confusão é uma das primeiras coisas que me faz pensar, bom, vamos avaliar bem que relação é que está aqui em questão. E pode Sim. ser uma relação tóxica. Esta é logo uma bandeira vermelha, quando a pessoa já está neste estado. Tenho ideia que também é comum depois, conforme a pessoa vai procurando reatar a tal, não é reatar porque ela não se quebrou, mas voltar à tal sensação de perfeição na relação, o outro vai-lhe dando essa esperança, vai-lhe dando esses sinais, pode ser que sim, mas a troco de quando tu, qualquer coisa, talvez consigamos, se tu fosses, tarará, Sim, talvez sim, voltássemos ao mesmo, não é? sim. É precisamente isto, porque o parceiro tóxico, por habitualmente, não toma para si as responsabilidades do que correu mal. Pode eventualmente pedir desculpa por alguma coisa numa situação em que essa seja a única saída para manter a interação que existe ali. Regra geral, mesmo os pedidos de desculpa não são muito frequentes, porque de facto ele não toma para si aquilo que corre mal na relação. O que ele diz é: bom, eu já estou irritado, estou a dar exemplos, não é? Eu já estou muito irritado porque tu me vieste falar daquele assunto, ou me apareceste neste estado, ou estiveste ao telefone com não sei quem, seja o que for, ou me pediste, ou me exigiste. A responsabilidade, o ónus do que se passou ali está sempre do outro lado, da pessoa que foi vítima do comportamento dele. Ela acaba sempre por ficar com essa responsabilidade. Isto só aconteceu porque tu já tinhas feito isto ou aquilo. O que Mafalda, se pensarmos, e não é preciso pensar muito, porque esta relação é muito simples, gera uma coisa que é a própria pessoa que está a ser vítima disto sentir que tudo está a correr mal porque ela não é boa o suficiente, ou porque ela não está a ser suficiente, porque não é atenta o suficiente, porque não cozinha bem o suficiente, porque não tem as pernas tão bonitas como deveria ter.
porque Não já tem a devia ter deixado de paciência falar. suficiente, não é? Ou não tem a paciência Exato, suficiente, não tem a energia exato, suficiente, não tem a eloquência exato. suficiente, não tem a beleza suficiente. Bem, exato. Nunca chega. E, e isso faz com que a autoestima da vítima seja completamente abalada. Conforme vamos ficando cada vez mais abalados e com menos confiança nas nossas competências, na nossa capacidade, no nosso valor, mais dificuldade temos em fazer frente, fazer face a essas exigências todas e ao discernimento de isto já não é plausível, isto já não é ajustado, isto já não é crível, que não há nada que eu possa fazer bem, não é? E vai-se perdendo essa confiança e, portanto, mais difícil fica de detectar os sinais. É isso precisamente. Para começar, quando esta fase negativa da relação começa, há logo um movimento assim como a água e o azeite que é de afastamento da rede de suporte. Ou seja, a pessoa quando dá por si está ali muito fechada na relação com o seu parceiro e os seus amigos, a sua família, começam a estar cada vez mais distantes até ao ponto de já não da pessoa já não falar com eles sobre o que se passa, raramente os ver, não ter mesmo esse apoio. Essa é logo uma questão e, portanto, não tem com quem discutir isto, não tem com quem validar se aquilo que está a pensar e a sentir faz sentido ou não, e não tem por onde agarrar algum tipo de ajuda. Essa é logo uma questão. E a outra é precisamente o que a Mafalda acabou de dizer. O que é que acontece a uma pessoa que está constantemente a ouvir: "Não percebes nada, sei muito bem o que é que esse teu colega quer, só tu é que ainda não percebeste porque nunca percebes nada ou gostas disso e portanto não queres perceber, nunca ninguém", esta é clássica, "nunca ninguém te vai amar como eu". E eu posso ser, muito trapalhão a amar-te ou posso por vezes não ser correto, coisa que raramente dizem, mas nunca ninguém te vai amar como eu. Estas coisas acontecem assim entre nós precisamente porque aquilo que nós temos é tão intenso e tão único e tão especial, nunca vais encontrar um homem que te ame como eu. Isto no caso de relações homem-mulher. Isto é um clássico. E ao fim de todo este tempo, ouvir todas estas coisas, fazes mal, fazes bem, não percebes nada, pareces burra, pareces cega, não te sabes comportar, por causa de ti estou sempre irritado, nunca ninguém te vai amar como eu. Há uma parte da pessoa que começa a acreditar naquilo. E ao mesmo tempo a pessoa sente-se tão sozinha, tão angustiada, tão confusa, porque as mensagens são tão ambíguas, tão paradoxais, que de facto, sim, isso reduz ainda menos a possibilidade de agir. Porque há dúvida, será que sou eu que estou a pensar mal? Será que aquilo não aconteceu mesmo e sou eu que interpretei aquilo assim? Porque tenho ciúmes ou porque desconfio? Nunca tinha percebido que era assim tão ciumenta nem desconfiava. Será que ele tem razão e eu é que não sou o suficiente? Será que eu nunca vou encontrar ninguém que me faça sentir o conto de fadas outra vez? Isto faz com que a pessoa não consiga tomar decisões, não confie em si, naquilo que sente para tomar decisões. E faz com que a pessoa vá ficando, porque vai dar mais uma tentativa. E lá está, como vimos há pouco, como o ónus de melhorar está em si, há aquela tendência para aceitar o desafio. Sim, eu vou tentar fazer melhor. Diana, posso ler aqui a definição que tem no livro do que é uma relação tóxica, que eu acho que está assim incrível. Claro, E é o claro, eu seu agradeço. resumo, mas afinal o que são as relações tóxicas? Ia-lhe fazer esta pergunta, mas se calhar aqui a partir do registro, mas afinal o que são as relações tóxicas? Relações tóxicas são principalmente relações que afirmam colocar o amor acima de tudo, até do respeito e dos afetos. Como se ignorar e ou anular o respeito, o afeto e o valor do outro pudesse ser considerado amor. Hum, Nas relações tóxicas é referida como tratando-se de amor uma série de comportamentos que instrumentalizam o outro, o encaram como um objeto e que estimulam a relação de medo e dependência. uhum. É daquelas coisas que quando se lê fica assim numa apneia, deixar assentar, mas é esta sensação de facto, o tema é o amor, eu faço isto tudo porque te amo, mas depois a sensação é de total desamor,
de total desamparo, de total incapacidade de nos nutrirmos a partir daquela relação, não é? Então a tal dissonância que a Diana estava aqui a explicar tão bem. De facto, em muitas relações as pessoas acabam por acreditar que é o amor que justifica fazerem coisas que muitas vezes até são contra os seus valores e as suas crenças e os seus princípios. E, e acreditam também que se amarmos muito, vamos quebrar todos esses limites precisamente porque amamos muito. Nestas relações tóxicas, isso é uma coisa muito estimulada, vamos dizer. É uma coisa que é muito reforçada, que é muito validada, que é sim, isto não é como tu querias, ou não estamos, eu não estou numa relação com as características que eu esperava, mas há um grande amor entre nós, então é por isso que eu posso aceitar que os meus princípios sejam quebrados, que as minhas necessidades sejam quebradas e dar a isso o nome de amor, quando na realidade, quando começamos a olhar, e quase sempre isto só pode ser feito em retrospectiva, não havia sequer respeito. Respeito pelas coisas mais simples. A ideia que eu tenho, quer dos acompanhamentos que eu faço de terapia de casal e familiar, quer das psicoterapias individuais, é que ponderar um divórcio é sempre uma coisa muito difícil. É sempre, porque é sempre um movimento e uma reestruturação individual e familiar muito profunda. Quando há filhos, implica também com os filhos, com uma série de coisas muito complexas e muito profundas. E, portanto, às vezes as pessoas levam algum tempo a nomear essa possibilidade, quase como se ela fosse indizível, não é? Porque é doloroso, é difícil e mete medo, e às vezes aquela pessoa já está, é a nossa família, não é? Já faz parte dela há tanto tempo. E isso é natural e é saudável. Mas é também natural e saudável que um casal que já está há bastante tempo a viver dificuldades de relação e dificuldades em conciliar as suas necessidades individuais com as necessidades familiares, possa falar sobre isso e ponderar isso. Por isso é que alguns casais chegam à terapia a achar que já não há volta a dar e depois saem da terapia uns tempos mais tarde com a relação melhor e sem ponderar hum, a hipótese de divórcio, porque conseguiram reestruturar a família e o casal, sobretudo, para que todas estas necessidades sejam satisfeitas e as pessoas estejam bem, os seus afetos possam desenvolver-se ali. Isso deve poder ser falado, é um bocadinho como a lógica de ser vítima. Só podendo falar sobre a hipótese de não conseguirmos estar juntos é que nós podemos ou decidir de facto não estar, ou fazer o que melhor soubermos fazer para conseguirmos continuar a estar, se é essa a nossa vontade e o melhor para nós. Nas relações onde isto não é possível, tem que haver um medo tão grande e um impacto tão grande dessa possibilidade que ela não se pode nem dizer, não é? Não sei se isto pode acontecer em outras relações com características diferentes daquelas que eu falo aqui especificamente neste livro, talvez sim, com características de dependência de outros tipos e de violência de outros tipos, em que isso acontece, em que há medo do impacto que isto vai ter, medo das consequências da ameaça, medo que o custo seja maior do que o benefício e que a libertação, quase sempre é assim que é sentida, a libertação nunca venha. Normalmente é importante para estes parceiros, porque têm características muito egocentradas e tudo mais, são eles que definem quando é Quando é que que a termina? ruptura acontece. Só que uma questão que é, estas rupturas são temporárias, porque ao que parece há muitas aproximações e afastamentos até que uma ruptura definitiva, de facto, coisa mais permanente aconteça. E essa ruptura definitiva, habitualmente, essa sim, vem da pessoa que foi vítima, quando ela já lá no limite do limite do limite, percebe então esta necessidade de se recuperar, de se regenerar, de se tratar muitas vezes de todas as
de todas as consequências negativas que estas relações têm na saúde mental, física até, e na sua vida social. Mas sim, eu acho que tem estas nuances para voltar à questão inicial, Mafalda, acho que tem estas nuances porque a separação é mesmo alguma coisa com que estas pessoas são ameaçadas com muita frequência. Pode-se dizer, e os parceiros tóxicos dizem, para criar ainda mais aquele clima de tensão que obriga a abdicar dos limites de respeito para investir ainda mais na relação. E como é que é quando nos separamos de alguém que tem estes padrões de funcionamento tóxicos e que temos que manter em relação com essa pessoa porque temos filhos, não é? Como é que é possível, ou como é que as pessoas podem preparar para ter que manter uma relação com padrões de toxicidade, com funcionamento tóxico, porque mantemos a responsabilidade, a corresponsabilidade, em relação aos nossos filhos. Como é que se podem proteger? Como é que se podem preparar? Como é que podem manter a sua sanidade, o seu equilíbrio, a sua regulação, sabendo que se tivermos filhos, provavelmente é uma relação que vai ter que ficar e perdurar no tempo. Essa é uma grande questão, Mafalda, e é uma questão muito dura, muito difícil. Com este tipo de parceiros, quanto menor o contacto, melhor isso é. O que, e eu acho que essa é a grande questão que a Mafalda está a colocar, com os filhos é uma coisa impossível. Aquela proteção de acabou, bloquear tudo, contacto zero, aqui não é viável, na maioria dos casos. Há casos em que isso acontece até porque o próprio parceiro tóxico repudia a família, mas regra geral não é assim. Isto é muito difícil também porque muitas vezes os filhos servem sem quererem, não é? São vítimas disto, servem a causa tóxica. Qualquer coisa destas simples e comuns, de quem tem filhos em comum, são grandes problemas e são utilizados para a causa tóxica, ou seja, são utilizados para agredir o parceiro que não é tóxico, para ameaçar, para fazer aquele terrorismo emocional. Então eu acho que o primeiro passo, que não é bem um passo, é uma grande etapa dessa maratona, é compreenderem muito bem isto e aceitarem que isto é o que existe, é o que é, não vai ser diferente. A mudança, infelizmente, tem que partir da vítima, deixando aquela pessoa no lugar onde ela está, porque é isto que acontece, aquela pessoa está sempre no mesmo lugar. Para o mal, para o bem e para todas as circunstâncias. Então, sim, é a vítima que tem essa capacidade e que reconhece essa necessidade. Acho que começa por aí, de entender muito bem o que estas relações são e o que é que a fragilizou para continuar lá, para podermos fortalecer isso. Isto em linhas gerais, claro. A vítima pode passar a ser a sua própria salvadora, não é? A vítima, é a sua própria salvadora e a sua única salvadora, pelo menos é essa a minha convicção. Com isto não quer dizer que não precise de ajuda. Muitas pessoas, estas relações são verdadeiramente traumáticas. Isto não é como viver o luto de uma relação saudável, que é difícil, mas não é traumático. Isto são relações verdadeiramente traumáticas. Portanto, estas pessoas podem precisar de ajuda especializada, vão certamente precisar da sua rede de suporte, e com isto eu quero dizer os amigos, os familiares que apoiam, aquelas pessoas que estão próximas e cuidam de nós e gostam de nós e nos ajudam no nosso bem, não é? Mas independentemente destas ajudas mais especializadas ou mais sociais, a vítima é a sua própria salvadora e a única possível, sem dúvida alguma. No início falava de esperança, eu gostava também de terminar com esperança para as pessoas e famílias que vivem estas relações. Do sofrimento podem sair coisas muito boas e o sofrimento pode ser uma oportunidade para fazer coisas muito boas. A vítima destas relações tóxicas, eu estou a falar agora destas relações tóxicas, não estou a falar de outras formas de violência, ela sobrevive, ela tem uma vida mais longa do que a relação tóxica. A relação tóxica termina e a pessoa continua.